Tudo bem com você, tranquilo? Hoje nós temos aí o Enem 2021, é a segunda aplicação. Essa questão envolve variáveis proporcionais. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva. Os pneus estão entre os itens mais importantes para a segurança de um carro. Segundo revendedores especializados, o desgaste do pneu em um trajeto é diretamente proporcional ao número de voltas que ele efetua em contato com o solo, sem derrapar durante esse trajeto, sendo que a constante de proporcionalidade de K depende do material empregado na sua fabricação. O proprietário de um carro, cujo diâmetro do pneu mede L, conforme indicado na imagem, pretende obter uma expressão que forneça uma estimativa para a medida do desgaste D desse pneu ao longo de uma viagem de X quilômetros. Para efeito dos cálculos, considerou o diâmetro do pneu como sendo L, independentemente da extensão do trajeto. O valor de D é dado pela expressão. Então, qual é o valor de D? Bom, o valor de D está aqui em cima, olha só. O desgaste do pneu é diretamente proporcional ao número de voltas que ele efetua em contato com o solo, sem derrapar durante esse trajeto, sendo K a constante de proporcionalidade. Isso, claro, depende do material de fabricação. Beleza? Então, o desgaste do pneu, vou colocar aqui assim, ó, o desgaste do pneu é diretamente proporcional ao número de voltas que ele efetua e a nossa constante K. Beleza? Como é diretamente proporcional, basta multiplicar. Multiplicar o quê? Número de voltas. Vou colocar assim, ó, número de voltas vezes K. Tá aí. Número de voltas vezes K. Como é diretamente proporcional, é só multiplicar. Então, teoricamente, essa é a expressão. Número de voltas vezes K. Eu tenho que associar a uma dessas alternativas. Claro que não tem. Então, como que eu calculo o número de voltas que um pneu vai dar? Então, vou colocar aqui embaixo. Número de voltas. Eu quero saber o número de voltas que o meu pneu vai dar. O que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar a distância percorrida. Beleza? Tem que pegar lá a distância percorrida. Quantos quilômetros eu vou viajar. E dividir pelo quê? Pelo comprimento da circunferência. Vamos imaginar que esse contorno aqui seja 1 metro. Beleza? E eu vou viajar 10 metros. Então, quantas voltas o pneu vai dar? 10 metros, que é a distância percorrida, dividido, nesse caso, por 1 metro, que seria o comprimento da circunferência. Então, o número de voltas é a distância que eu vou percorrer, dividido pelo comprimento da circunferência. Beleza? Agora, vamos voltar para o nosso exercício, tá? Então, olha só. O proprietário de um carro, cujo diâmetro do pneu mede L metros, conforme indicado na imagem, pretende obter uma expressão que forneça estimativa para a medida do desgaste D desse pneu ao longo de uma viagem de X quilômetros. Olha só a incompatibilidade aqui, metro e quilômetro. Então, para efeito dos cálculos, considerou o diâmetro do pneu como sendo L, independentemente da extensão do trajeto. Então, qual é a distância percorrida? A distância percorrida é X quilômetros. X quilômetros. E como que eu calculo o comprimento da circunferência? Comprimento da circunferência é a fórmula do 2πr. 2πr. Beleza? Então, o comprimento da circunferência, 2 vezes o π, vezes o raio. Só que o raio a gente não tem. A gente tem o diâmetro do pneu, que é L, né? Olha só, o diâmetro é L. De um lado no outro é L. E o raio? O raio é a metade, né? Então, o raio é L sobre 2. Tranquilo? Então, no lugar do raio, eu vou colocar L sobre 2. Só que esse 2 com isso eu posso simplificar. Então, vai ficar simplesmente πL.
Só que eu não posso esquecer que o L está em metro, beleza? Então, isso aqui é metro. Então, esse é o comprimento da circunferência. Então, tá aqui, ó, π vezes L metro. E aí eu tenho uma incompatibilidade, eu preciso efetuar aqui uma transformação. Olhando aqui para as alternativas, 500, 1000, 4000, eu vou transformar o quilômetro em metro. Né? Como que transforma quilômetro em metro? É só multiplicar por 1000. Certo? Então, vai ficar aqui x vezes 1000 metros. Né? 1 quilômetro são 1000 metros. Dividido por π L metros. E aí eu posso simplificar e vou ter simplesmente 1000x dividido por πL. E aí eu vou levar lá para cima. Então, o meu D vai ser o quê? Número de voltas. Número de voltas, 1000x dividido por πL vezes K. Ou simplesmente 1000 vezes x vezes K dividido por πL. E aí eu consigo encaixar essa resposta na alternativa letra B, né? Aqui, 1000xk sobre πL. Beleza? Então essa questão tem que tomar cuidado exatamente aí com as unidades de medida.